O West Ham aceita a proposta do Flamengo e é o fim da novela. Lucas Paquetá está mais próximo do fim. Flamengo fará jogos com o elenco principal no restante dos jogos do Campeonato Carioca. Vou falar dos desfalques que o Flamengo terá para esse jogo de domingo contra o Fluminense. Vou falar também sobre John Arias e Thiago Almada. Negócio não será realizado e Palmeiras fica na vontade aí de repatriar os dois. Vou trazer isso e outras informações aqui agora nesse vídeo, mas antes de começarmos o vídeo, cola o seu dedo nesse like, se inscreva aí, acione o sininho das notificações na opção todas, comente e aproveite e hype esse vídeo. Bom, vamos começar o vídeo aí, meus amigos. Nação Rubro-Negra trazendo aí essas atualizações para vocês aí, né, nessa final de noite aqui, sexta-feira já, 10 horas da noite, a gente vai trazer algumas notícias para vocês aqui. Já vamos falar sobre o presidente BAP, tá? Isso porque o BAP, ele deu a ordem e agora todos os jogos serão com o elenco principal, tá? Não tem mais essa história de jogar com o sub-20. O planejamento mudou e agora Felipe Luiz irá comandar todos os jogos com o elenco principal da agora para frente, tá, gente? Agora, o que for, né, todos os jogos será com o time do elenco principal do Flamengo, porque o Sub-20 não deu conta do recado, né? E o Flamengo teve que entrar com o elenco principal para jogar contra o Vasco. Aí acabou que a gente ganhou do Vasco, ali naquele massacre em cima do Vasco. Mas o BAP, ele falou que só não vão jogar aqueles jogadores que foram feitos reavaliação no departamento médico. O que não tiver condições não jogará. Pelo contrário, todos aqueles que tiverem aptos a jogar vão para o jogo. Aí eu já vou emendar esse assunto aqui, gente. Já vou falar dos jogadores que não estão bem fisicamente e que vão ter controle de cargas, né, ali contra o Fluminense. Trata-se de dois. Jorge André Arrascaeta, que o Flamengo está ali tentando, né, segurar ele como fez o ano passado, segurar o Jorge André Arrascaeta no começo do ano para depois ele deslanchar no restante da temporada. Ele vai passar ainda por esse controle de carga e pode ser que ele não jogue contra o Fluminense. Ainda não é confirmado, mas a princípio um desfalque. O outro é o Nico de la Cruz, que passou por um procedimento no joelho, né? O Nico de la Cruz que tirou líquidos, né, implantou no joelho aí para vir bem esse ano, se Deus quiser. O De La Cruz que tem um problema crônico no joelho, né, gente? Um problema aí que já se estica faz muitos anos. O De La Cruz, ele conseguiu fazer uma temporada inteira no River Plate, depois chegou no Flamengo, não fez mais nenhuma, tá? Outro jogador que ele foi desfalque contra o Vasco e pode ser contra o Fluminense é o Jorginho. Isso porque o Jorginho, ele não tá lesionado, tá, gente? Não tá lesionado, todo mundo aí, torcedor rubro-negro, pode ficar tranquilo, porque o Jorginho não vai pro jogo porque ele arrancou um dente ciso, gente. É isso mesmo, dente ciso é esse dente que tem na parte de trás aqui, e o Jorginho arrancou e por isso, por orientações médicas, ele ficou de fora do jogo contra o Vasco e basicamente, provavelmente ele fique de fora do jogo contra o Fluminense e volte só na quarta-feira contra o São Paulo, lá no Morumbi. O Saul, outro jogador aí, esse sim é o que mais vai demorar, né? Ele operou o tendão de Aquiles, ele até postou nas redes sociais hoje, se recuperando, né? Aí o Saul, por meio de redes sociais, aí ele se pronunciou. Aí tá aqui a foto do Saul para vocês verem ele ali com uma talha ainda, né, no pé, no calcanhar onde ele operou. E o jogador usou suas redes sociais, como vocês sabem, ele falou a seguinte frase: como vocês sabem, passei por uma cirurgia há 2 semanas, agora estou na fase de reabilitação, treinando aos poucos e seguindo os conselhos dos melhores profissionais, espero voltar aos gramados muito em breve e em breve retorno ao Brasil. Obrigado a todos as mensagens recebidas aí. Finalizou o Saul Nínguez, né, que a expectativa, gente, é que o Saul volte só no mês de março aí, que ele esteja à disposição do técnico Felipe Luiz, ou seja, daqui para lá serão 2 meses ainda sem o Saul Nínguez, né? Até o final de março ali já vai ter jogado umas 2, 3 rodadas, 4 rodadas do Campeonato Brasileiro no máximo. Então o Saul Nínguez, ele através das suas redes sociais aí, ele até brincou, né, com a mensagem lá que
o torcedor postou aí, volta logo, Saul. Ele falou, tô me recuperando. É o Saul, gente, é o Saul se recuperando, tá, meus amigos? Vamos mudar de assunto, né? Vamos falar sobre John Arias no Flamengo, no Palmeiras. Isso não vai rolar, tá, meus amigos? Não vai rolar. Isso porque o John Arias ele vetou todas as especulações e informações dele vir jogar no Brasil. O Palmeiras, a princípio, ele enviou uma proposta para o jogador, uma proposta para o Wolverhampton, porém o jogador já falou que só volta para o Brasil se for para jogar no Fluminense. Se não for para jogar no Fluminense, ele não volta para outro time do Brasil. Outra, o John Arias, desde quando ele jogava no Fluminense, que ele tem aí um desejo de jogar lá no velho continente, no futebol europeu, ou seja, ele não sai de lá no momento. O John Arias, ele quer permanecer no Wolverhampton e caso ele saia do Wolverhampton, ele quer jogar em outro clube da Europa, pode não ser da Premier League, mas outro clube da Europa. No momento, ele não quer retornar ao Brasil também. Se retornar, ele só quer retornar se for para o Fluminense. Então o Flamengo aí já vetou todas as especulações. O Flamengo também que não abriu nem conversas com o John Arias para começar, né, gente? E se for abrir conversas agora antes da janela fechar, com certeza tinha aparecido outras concorrências aí do futebol europeu. O Flamengo sondou de longe, mas não teve nenhuma especulação, nenhuma proposta feita pelo John Arias, tá? E sobre o Thiago Almada, gente, esse também é um jogador aí que o Atlético de Madrid falou que estava ali entre os negociáveis. O Flamengo até tentou sondar ele, Palmeiras até enviou proposta para ele, mas o Thiago Almada ele vetou também qualquer possibilidade de voltar ao Brasil. O Thiago Almada não quer jogar o Brasil, ele falou que não volta para o Brasil para jogar em time nenhum no momento. O momento dele é estar focado na Europa e também é um jogador que é jovem, né, gente? Tem mercado lá fora e tudo isso contribui para ele não aceitar propostas nenhuma, nem do Flamengo, nem do Palmeiras, nem de nenhum time do futebol brasileiro, tá? Vamos falar sobre Lucas Paquetá agora, meus amigos, porque é fim da novela, a novela está muito próximo de terminar, tá? Isso porque o Flamengo enviou uma proposta oficial ao West Ham, porém, essa proposta ela foi aceita, tá, gente? Essa proposta foi aceita, só que o West Ham ele pediu exigências para o Flamengo, tá? 3 condições aí que o time inglês pediu, no mínimo 2, né? A negociação por Lucas Paquetá faz o Flamengo ainda gastar muito dinheiro, tá? Mas a princípio o West Ham aceitou a proposta de 40 milhões de euros enviada pelo Flamengo por Lucas Paquetá, colocou novos caminhos aí, novos capítulos, tá? Os capítulos finais aí. Isso porque o Wolverhampton, o West Ham, ele colocou novas exigências aí para negociar o jogador. O clube inglês quer mais dinheiro à vista, tá? Ou seja, o Flamengo ele queria pagar ali 35 milhões de euros, mais 5 de bônus, porém o Flamengo não iria pagar 35 milhões à vista, tá? Ele iria pagar um montante parcelado ali. Só que o clube inglês ele aceita os 40 milhões de euros, tá? Isso porque a proposta de 35 milhões mais 5 de bônus foi recusada, então eles aceitam os 40 milhões de euros fixos, pagos na hora ali, sem bonificações. Mesmo assim, o Flamengo ainda segue otimista, embora as negociações possam demorar um pouco mais, tá? E a outra exigência do clube inglês, fora esses 40 milhões fixos, né, que eles querem sem bônus, mesmo que for parcelar, o Flamengo for parcelar, eles querem um montante a mais do pagamento à vista, ou seja, o Flamengo queria parcelar em muitas vezes, vamos supor 4 ou 5 parcelas, eles querem no mínimo 35 à vista e o resto parcelado com o Flamengo, de 30 a 35, o Flamengo paga na vista e o resto parcela, sem bonificações. E a terceira condição, meus amigos, é que o clube inglês, caso o Flamengo não pague os 40 milhões à vista, eles aceitam negociar o Paquetá. Só que daí eles querem que o jogador fique até o final da temporada europeia, que termina lá no meio de maio, ou seja, daqui a 4 meses. Então, as 3 condições aí que o time inglês colocou
para o Flamengo. O negócio praticamente está quase selado, né? Agora basta o Flamengo aí se impor nas condições do West Ham e para selar o negócio, né? E ainda falando sobre o Paquetá, dessa negociação aí, depois do sim, do aceite, do ok do West Ham, a Betano, patrocinadora do Flamengo, ela colocou o Lucas Paquetá aí já no meio ali das suas apostas, né? A Betano é casa de apostas, e o patrocinador master do Flamengo já colocou o Lucas Paquetá entre os jogadores apostáveis aí do rubro-negro, tá, gente? Tá aqui para vocês verem a foto do Lucas Paquetá, já aqui, ó, para vocês verem aqui no cantinho aqui, eles já colocaram Lucas Paquetá aí como jogadores apostáveis aí no clube do Flamengo. Então, o patrocinador, ele com certeza, eles vão entrar no meio dessa negociação também, gente. Eu não duvido nada. Não estou falando que o Flamengo comunicou que a Betano está ajudando, né? Mas pode ser que a Betano no meio aí, já que o Flamengo vai pagar esse montante, eles querem à vista, pode ser que a Betano chegue lá e fale, ó, Flamengo, a gente vai dar uma forcinha aqui, vamos pagar à vista e leva o Lucas Paquetá. Bem, meus amigos, antes de fecharmos o vídeo, tenho mais 2 assuntos para falar com vocês, ainda sobre as negociações do mercado, isso porque em meio a todas essas negociações de Lucas Paquetá, o Flamengo pisa no freio aí, né, na busca de outros reforços. Tá? O departamento de futebol centraliza 100% das forças na tentativa de um acerto com o West Ham. Além disso, os valores dessa negociação têm grande impacto, né, nas finanças, e o que faz que o clube tenha dificuldade em manter conversas por outros nomes em paralelo. Tá? Futuras buscas no mercado aí por conta da possível saída de Alan e da cirurgia do Saúl, a diretoria avalia buscar um jogador que faça mais de uma função no meio de campo, mas essa negociação aí, ela não vai acontecer no momento, porque o Flamengo está focado no Lucas Paquetá. Então, essas negociações, aparentemente, elas vão ficar ali mais para frente, tá? E ainda falando em negociações, o Flamengo recebeu um não do São Paulo, tá? Por Marcos Antônio. O São Paulo voltou a negociar com o Flamengo na semana passada, a ida do Alan para lá, a troca, né, entre Alan e o Marcos Antônio. No entanto, o clube paulista aí sinalizou que não pretende vender o meia que foi destaque aí em 2025, peça-chave dos planos do técnico Crespo. Apesar da negativa inicial do diretor José Boto, né, José Boto mantém conversas aí com os representantes do atleta. O rubro-negro ainda não enviou uma proposta oficial, adotando aí uma estratégia de paciência, por entender que o negócio é complexo aí, mas conta com o desejo do próprio jogador em se transferir para a Gávea aí, para tentar destravar essa situação aí com o Flamengo e com o São Paulo, né? O José Boto também tem aquela história de tratar com cautela, né? Aquela mesma coisa do Marcos Braz, é sangue nos olhos. Aí, quando ele chega lá com essa história de gelo no sangue, o time já vai aumentar a proposta, já não é mais aquele valor, né? Então, vamos agir logo, né, Boto? Pelo amor de Deus. Para fechar o vídeo, gente, vamos falar sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro na quarta-feira. O Flamengo joga no Morumbi contra o São Paulo, na quarta-feira às 19h30. Tem também, quarta-feira, Chapecoense e Santos às 20 horas. Atlético Mineiro e Palmeiras às 17 horas. Coritiba e Red Bull Bragantino às 19 horas, perdão. Bahia e Corinthians na quinta-feira às 20h30. Fluminense e Grêmio na quarta-feira às 19h30. Ainda na quarta, Vasco e Mirassol às 20 horas. Quarta-feira também teremos Atlético Paranaense Internacional e Atlético às 19 horas. Ainda na quarta-feira teremos Vitória e Remo às 19 horas. E para fechar na quinta-feira teremos Botafogo e Cruzeiro. Aí 2 jogos na quinta-feira, Corinthians e Bahia, Botafogo e Cruzeiro abrindo aí essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que já começa no dia 28 de janeiro aí. Não é nada com que a torcida já é acostumada, né, gente? A gente está acostumado com o campeonato só lá quase no meio de abril, né? Então o campeonato começando agora no começo do ano, a gente fica ali meio que pensando, pô, mas já vai começar o Campeonato Brasileiro, mas é por conta da Copa do Mundo que acontece em 2026, né, gente? A partir do ano que vem, 2027, com certeza a gente vai ter o Campeonato Brasileiro aí no seu padrão normal, ali começando no mês de abril a maio, tá?
Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, vai aparecer aí uma janelinha com outras opções aí para você clicar aí e acompanhar os outros vídeos. Valeu? Tô ficando por aqui. Saudações rubro-negras. Te amo, Flamengo.